A teoria reptiliana é tão antiga quanto o Testamento escrito. Dos sumérios aos maias, dos egípcios aos chineses, até os cristãos deram relatos de répteis inteligentes vivendo entre nós. O escritor britânico David Icke afirma: eles estão entre nós, bebedores de sangue, comedores de carne, humanoides reptilianos extraterrestres que mudam de forma com apenas um objetivo em suas cabeças: escravizar a raça humana. Eles são nossos líderes, nossos executivos corporativos, nossos atores vencedores do Oscar e cantores vencedores do Grammy. Essa teoria afirma que os Anunnaki, da classe reptilianos, controlam a humanidade desde tempos antigos. Teoria da conspiração? Fique comigo até o final do vídeo e tire suas próprias conclusões. Em 1994, a rainha se tornou a primeira monarca britânica a entrar na Rússia durante uma visita de Estado. Putin visitou também o Reino Unido em 2003, embora as fotos da visita de Putin ao Reino Unido o mostrem sorrindo ao lado da rainha, as tensões pareciam borbulhar sob a superfície. Na época foi relatado que o líder russo havia deixado a rainha esperando 14 minutos antes de um noivado. E circula todo tipo de notícia negativa contra o presidente russo, alegando que ele foi deselegante com a rainha e tudo mais. No entanto, será que a história foi realmente essa? Bom, toda história tem dois lados. E a versão contada pelos russos é perturbadora. Segundo algumas fontes de Moscou, o presidente Putin disse aos funcionários seniores e associados próximos que a rainha Elizabeth II havia mudado de forma enquanto o cumprimentava como uma demonstração de força e um aviso para não mexer com a sua linhagem dominante, que parecia ser alien, com características de um réptil. O mais intrigante é que poucos anos atrás circulou um print de um suposto documento interno no site oficial da família real, onde dizia que a rainha Elizabeth não era humana. Depois da grande repercussão, o documento foi removido do ar poucas horas depois. Nele dizia o seguinte: no início dessa semana, a rainha foi vista por milhares de pessoas em uma forma que eles não a conhecem. Procuramos assegurar ao público que a rainha continua a ser a rainha e continua a ser a figura respeitada e amada que sempre conheceram. Embora ela possa não ser humana, ela é uma líder devotada e monarca e acredita que seus súditos crescerão para aceitar ela e sua família pelo que são. Uau! Embora ela não seja humana, ela acredita que os seus súditos crescerão para aceitar ela e sua família pelo que de fato são. Mas o que são eles? Isso certamente soa meio como uma admissão de alguma coisa. A família real são descendentes de seres aliens, de reptilianos. Outra coisa interessante é o relato de Putin sobre a rainha, né? A mídia britânica criticou Vladimir Putin durante a sua visita à rainha no ano de 2014 por causa da sua recusa em ajudar a monarca a descer as escadas e porque ele geralmente mantinha uma certa distância dela. E todo mundo se perguntava por que o Putin fica tão distante da rainha. Mas 2 anos depois, segundo algumas supostas fontes de Moscou, Putin revelou que manteve distância da rainha Elizabeth na reunião por um bom motivo. Ele disse aos associados mais próximos e a alguns assessores que ficou alarmado quando a rainha mostrou suas verdadeiras cores de linhagem reptiliana, mudando de forma várias vezes enquanto ele a cumprimentava. Ele afirmou que a rainha mudou entre uma forma reptoide e humana ao mesmo tempo cerca de 3 ou 4 vezes enquanto conversava com ele. De acordo com o suposto relato de Putin,
Quando a rainha revelou sua natureza reptiliana, ao se mudar de forma como se fosse uma espécie de camaleão, seu rosto ficou assustador, com olhos de fenda, de aparência maligna e um longo focinho de dragão. Ele também viu, segundo o suposto relato, a idosa monarca mudar de forma quando Obama e o governador-geral da Nova Zelândia a ajudaram a descer as escadas. E de que supostamente Obama sabia muito bem da forma da rainha e estava tudo bem com isso. Putin também disse que quando Obama segurou a rainha, suas mãos ficaram verdes e com aparência de réptil, com bastante escamas, e quando ela sorriu, ela revelou dentes afiados e pontudos, que brilhavam malignamente. Putin também acusou a rainha de mudar de forma repetidamente como uma espécie de aviso para ele, para não mexer com ela, que supostamente seria uma alta sacerdotisa do mundo reptiliano. O que deixa o caso mais intrigante ainda é que, há pouco tempo atrás, Putin disse que estava travando uma guerra terrível contra os Anunnaki e que eles eram de fato o verdadeiro perigo deste mundo. Quem acompanha o canal já sabe, os reptilianos são uma espécie de linhagem Anunnaki. São uma espécie de Anunnakis de baixa patente. O que aumenta ainda mais a desconfiança de que a família real seja uma espécie de descendência alienígena é o caso da princesa Diana. Houve manchetes onde a princesa Diana dizia que a família real não era humana. Mas ela estava falando isso como uma expressão de linguagem ou de maneira literal? Segundo relatos, a princesa Diana confidenciou seus amigos mais próximos sobre a rainha ser uma reptiliana. Christine Fitzgerald, muito próxima, amiga íntima e confidente de Diana por quase 9 anos, foi uma pessoa a quem Diana supostamente contou histórias da rainha. Por causa da compreensão de Christine sobre o esotérico, Diana pôde conversar com ela sobre assuntos que ela não ousaria compartilhar com mais ninguém por medo de ser chamada de louca. E ela costumava dizer com toda seriedade, eles não são humanos. Christine disse o seguinte, Diana costumava me dizer que a rainha-mãe era má. Ela realmente usou essa palavra, má. Ela disse que odiava a rainha-mãe e a rainha-mãe a odiava. Eles a drogaram, tenho certeza. Eles a doparam desde o início. Essas palavras de Christine são ainda mais perturbadoras. A rainha-mãe é muito mais velha do que as pessoas pensam. Para ser honesta, a família real não morreu há muito tempo. Eles apenas se metaformosearam. É uma espécie de clonagem, mas de uma maneira diferente. Eles pegam pedaços de carne e reconstroem o corpo a partir de um pedacinho. Porque é lagarto, porque é sangue frio. Os diferentes corpos são apenas diferentes vibrações elétricas. E eles têm esse segredo. Eles têm o segredo das microcorrentes. É tão micro, tão específico, essas ondas de rádio que realmente criam os corpos. E para finalizar, ela disse, a rainha-mãe é a chefe sapo desta parte da Europa. E eles têm pessoas como ela em cada continente. A maioria das pessoas, os parasitas, não sabe. Você sabe sobre os répteis. Eles estão admirados com essas pessoas porque são muito poderosas. Balmoral, a residência escocesa da rainha, é um lugar muito, muito desagradável. É um lugar que eles querem cavar no subsolo. Eles vão encontrar fósseis de répteis. Isso remonta a tanto tempo. Não pense que as pessoas como a rainha-mãe e a rainha Vitória como pessoas diferentes. Pense neles como a mesma pessoa que depois de um tempo teve que trocar o casaco. Quando a carne morre, essa energia, enquanto está morrendo, será imediatamente para o traseiro de outra pessoa. É muito vampiro, pior que vampiro. Christine também supostamente explica que o medo é o alimento deles. A rainha-mãe e outros como ela podem realmente pegar o medo e manifestá-lo em coisas tangíveis. Há várias teorias bizarras agora dizendo que o corpo da rainha não foi revelado, que ninguém viu ela no velório. Mas ainda que a rainha e a família real não sejam de fato reptilianos, com certeza eles possuem ali a ligação, obedecem ordens.
são apenas os fantoches desses seres que atuam por trás das cortinas. Ou então realmente podem ser descendentes deles, uma espécie de nefilins, mistura de humanos com seres alienígenas, e que por isso possuem ali o direito e a confiança de serem figuras importantes na civilização. De qualquer forma, a verdade muito em breve será revelada e você precisa estar preparado para isso. No Facebook, aos seguidores da página do Documentarista, nós criamos um grupo específico para quem deseja se aprofundar nesse assunto. Se chama O Documentarista para Despertos. É um grupo exclusivo para assinantes lá da página. Procure a nossa página no Facebook, procure lá o botão de assinatura e veja como você pode participar. Tem coisa que não dá para falar tão abertamente em grupos abertos, em vídeos abertos, mas somente em locais fechados. Espero você lá.